Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira edição do Bate-Papo Linguístico. Para quem não sabe que é a primeira vez que está participando, o Bate-Papo é um projeto aqui do Leitorado Brasileiro na UBA. Eu sou Fernanda Ricardo Campos, sou leitora aqui na UBA, e é um espaço que nós criamos para discussão e reflexão entre todas as pessoas interessadas no ensino de português aqui em contexto argentino, né? Sejam elas estudantes do professorado de português, professores, né, docentes nesse professorado de português, alunos, estudantes de cursos livres, que sejam interessados também em cultura brasileira, literatura, enfim. Foi um espaço que a gente encontrou e estamos cultivando, né, ao longo desse último ano aí, tanto que é a nossa terceira edição. E eu queria agradecer demais, porque as duas primeiras nós realizamos com professores convidados de instituições brasileiras que apresentaram aqui suas pesquisas, e para essa edição nós vamos contar com professores que estão trabalhando neste contexto. Então, é um prazer recebê-los e poder ter ciência, né? Conhecer um pouco do que eles têm trabalhado, de suas respectivas pesquisas. Então, eu agradeço muito aos professores que se inscreveram para se apresentar aqui, aos nossos convidados de hoje. Agradeço demais o apoio da Cátedra Livre de Estudos Brasileiros, da Faculdade de Filosofia e Letras, da UBA, que é onde o leitorado está, e ao setor educacional da Embaixada do Brasil aqui em Buenos Aires, e a chefe do setor, né, de cooperação está aqui presente, a secretária Juliana Santil, a quem eu passo a palavra agora para dar as boas-vindas. Em Buenos Aires, Não. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, professores. Boa tarde, estudantes e participantes do encontro. Eu queria dar boas-vindas. Queria agradecer a presença, especialmente dos professores palestrantes, dos professores que apoiaram diretamente o evento, a professora Andrea Fabiana Gambini, da Universidade de Córdoba, a professora Daniela Piz Klein, da Universidade de La Plata, e do Instituto em Línguas Vivas, Juan Ramón Fernández, a professora Rosane Maria Nascimento de Souza, da Universidade Nacional de La Plata, e o professor Richard Brunel Matias, da Universidade Nacional de Córdoba, e a todos os participantes. Eu estou muito contente de abrir esse evento e queria expressar todo o apoio da Embaixada do Brasil em Buenos Aires a esse tipo de encontro e as iniciativas do leitorado na UBA. Para o Itamaraty, a difusão da língua portuguesa é algo prioritário, muito que vai além da nossa paixão de todos pela língua portuguesa, pela literatura do Brasil. A difusão da língua portuguesa no exterior, ela permite o estreitamento de relações, estabelecimento de conexões de todos os níveis, acadêmico, comercial, político, serve para que o Brasil seja melhor conhecido e melhor compreendido, para melhorar nosso nível de diálogo com outras nações. Então, isso é prioritário para a gente. Aqui em Buenos Aires, há vários eixos de difusão da língua portuguesa. Um deles é o Instituto Guimarães Rosa, que é uma escola de idioma, mas não é só isso, ela também é um instrumento de difusão cultural. O próprio setor de cooperação educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, ele promove mobilidade estudantil, ele trata de conexões institucionais no setor de educação, e o leitorado, né? Hoje a gente tem o leitorado na UBA, que também vem tratando de mobilizar no campo da universidade essas conexões que permitem a difusão da língua, o debate sobre diversos aspectos acadêmicos, literários, linguísticos e até logísticos, né, da difusão do português. Então, eu fiz muita questão de estar presente nesse evento para expressar a nossa satisfação e a nossa
e o nosso apoio a esse tipo de encontro, esperando que ele vá dar muitos frutos e permitir novas discussões e novos eventos parecidos. Por isso que o setor de cooperação educacional da Embaixada Universitária está à disposição de todas as pessoas interessadas na língua portuguesa, na difusão da língua portuguesa, e eu só tenho a dizer bom debate, bom trabalho, e conte com a nossa embaixada para esse tipo de evento. Muito obrigada, Juliana. Bom, sem mais, né, delongas, vou apresentar aqui a nossa primeira convidada, a primeira apresentação de hoje, que é a professora Andrea Fabiana Gambini. Ela é mestre no ensino de espanhol como língua estrangeira pela Faculdade de Línguas de Universidade Nacional de Córdoba, professora assistente do professorado de português em didática da língua na Universidade Nacional de Córdoba, e professora de compreensão leitora na Faculdade de Ciências Econômicas. É também docente concursada no curso de hotelaria da Universidade Provincial de Córdoba. Então, eu dou a palavra agora à professora Andrea. E sinta-se à vontade, Andrea, para começar. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada ao pessoal da Embaixada do Brasil e também por esse espaço, né, da gente poder dialogar um pouco e colocar algumas ideias para serem debatidas, porque a visão de quanto mais gente possa ver o que a gente está fazendo e opinar é melhor para o nosso aperfeiçoamento. Bom, então eu gostaria de falar, não é, sobre o português com fins específicos, mais precisamente na Universidade Provincial de Córdoba, na Faculdade de Turismo e Ambiente, não é, onde há 4 cursos de tecnicatura universitária. E, bom, eu estou em um deles, que é o de hotelaria, como disse a Fernanda, não é? E eu queria trazer aqui algumas ideias com as quais eu venho trabalhando ao longo, né, desses últimos 2 anos, na verdade, porque eu dou aula nessa universidade faz 4, 5 anos, 2018, com uma pandemia aí no meio, e também com mudanças dos cursos universitários dessa instituição. Então, houve muito movimento, não somente por causa da pandemia, mas também dentro da instituição, e portanto, esses movimentos repercutem, né, em cada uma das matérias que lá são ditadas, ministradas. Então, bom, eu quero trazer isso aí e pensando, né, já nesse último ano, mais que nada, pensando em como compatibilizar certas questões necessárias que a própria universidade tem como missão, não é? Que é formar pessoas para trabalhar na província de Córdoba, pensando naquelas pessoas que irão produzir, não é? E dedicar a sua profissão aqui na província. Então, fizemos aí algumas adaptações ao que vínhamos fazendo. Não é? Então, a partir desse contexto e também de outro contexto onde eu trabalho, que é a Universidade Nacional de Córdoba, eu sou em didática da língua, não é? Então, essa conversa que eu mesma tenho entre a didática da língua estrangeira e a minha atuação, digamos, como professora de português, como língua estrangeira, faz com que a minha cabeça fique efervescendo o tempo todo, não é? Quando eu vou para a minha sala de aula de didática com a minha colega, eu sou assistente, a minha adjunta, então a gente debate muito com os alunos, com as alunas também, e é um momento propício para eu me autoavaliar também. Né? E a didática me permite levar para as salas de aula algumas teorias, tentar fazer essas transposições didáticas, não é? Na minha sala de aula, como professora de português,
com fins específicos, né? Então, partindo dessa ideia de que fins específicos, eu vou compartilhar um momento, uma coisinha só, eu vou compartilhar de vez em quando, tá? Não vai ser sempre, porque eu, como eu falei para a Fernanda, para mim era um bate-papo, então eu prefiro bater papo e não ver muita coisa na tela. Mas aí parto dessa ideia de que desses autores, não é, que falam que os fins específicos no caso deles em inglês não digamos, é uma abordagem, não um produto, não é? Ou seja, que não existe uma metodologia para fins específicos. É a partir da análise de necessidades que vamos ver, né, que metodologia, que método ou que teorias vamos aglutinar ou propor para poder solucionar problemas de ensino e aprendizagem. Então, a partir daí foi que fizemos uma análise de necessidades, né, desde a análise de material, documentação sobre o curso de hotelaria, onde estão expressadas as necessidades por ano, no caso de língua com fins específicos, que foi determinado por uma comissão quando as carreiras passaram pela Campo Coneal. Bom, então, a partir dessa documentação, a partir de conversas com professores de outras matérias, e a partir daquilo que eu já tinha vivenciado na sala de aula com esses alunos, entendendo a instituição, a missão da instituição e também o perfil desses alunos, é que eu pensei, não é, numa combinação de teorias que não vou entrar em detalhes, nem vou aprofundar né, nesse tema, não é? Mas pensando no interacionismo sociodiscursivo e principalmente na proposta de Dawes e Schnelli, e Novaraz, que tem a ver com sequências didáticas. E, por outro lado, não me pareceu bastante compatível com essa proposta de sequência didática, em vez de tomar as ideias, né, e a teoria das capacidades de linguagem, digamos, bem aprofundado, eu voltei às competências comunicativas expostas e propostas e trabalhadas pelo quadro europeu comum de referência, não é? Então, dessa ideia de modularidade que tem a sequência didática proposta dentro do interacionismo sociodiscursivo, não é? Por esses autores, eu trago para dentro dela a questão das competências, não é? Bom, para aqueles que provavelmente vocês conheçam, não é? Vou compartilhar aí, vocês conheçam essa... deixa eu ver aqui. Vocês conheçam, né, essa famosa figurinha que circula tanto sobre sequência didática, não é? Dentro do interacionismo sociodiscursivo, então, sempre parte da concepção de gênero como um mega instrumento, aquele é um instrumento que permite a comunicação, não é? Então, pensando também nos gêneros, e faço uma parte aqui, porque muitos dos gêneros necessários, ou pelo menos no imaginário, não é? Também dos próprios alunos, são gêneros que têm a ver com a oralidade, sim, dentro da hotelaria. Entretanto, nem sempre é assim, e hoje a gente sabe que há muito, né, comunicação escrita dentro do que é o turismo, mas, digamos, tem uma forte presença a oralidade aí, né?
Então, pensando, né, nessa sequência, na apresentação da situação, através desses gêneros, e também, o que eu queria falar é que há estudos, uma estudiosa que se chama Calvi, sobrenome Calvi, ela trabalha muito com os gêneros do turismo e várias questões relacionadas à linguagem do turismo, espanhol e italiano, e ela diz que é muito difícil, não há estudos sobre os gêneros orais dentro do turismo, justamente porque é algo difícil, não é? Conseguir mostras verdadeiras, autênticas, desse tipo de gênero. Então, bom, eu partindo, né, dessa situação, a apresentação da situação, uma produção inicial e os módulos e a produção final. Aqui eu encaixaria como propõe, inclusive, não é? Esses autores propõem desenvolver as capacidades da linguagem, a capacidade de ação, a capacidade discursiva, linguística discursiva, dentro desses módulos, mas eu vou falar em termos de competência, em vez de capacidades, sim. Inclusive, o próprio quadro europeu como diferença também fala, né, uma diferença conceitual aí, mas eu não vou me aprofundar aqui. Bom, então, a minha proposta seria essa, não é? A partir das competências, se vocês querem que a gente repasse e lembre que, né, o quadro separa em competências gerais e competências comunicativas, não é? Dentro das competências gerais... Andréia, só um minutinho. 5 minutos? 5 minutos, desculpa. Tá. Tem várias competências, não é? Entre elas, a que me interessa são as capacidades interculturais, não é? E também, obviamente, as comunicativas, as linguísticas, a sociolinguística e a pragmática, né? Então, dentro dessa, diretamente eu vou mostrar para vocês uma sequência, para que a gente possa ir vendo... Não é este, vamos ver qual que eu vou aqui compartilhar. Reclamações aqui. Eu escolhi, para começar a colocar à prova essas ideias, a partir de um tema que é bastante fácil, digamos, não é? E comum também do nosso dia a dia, e não pegar um tema sobre a hotelaria muito complexo, para poder começar a desenhar sequências aí, né? Então, esta sequência faz parte de uma grande unidade, não é? E é sobre reclamações, queixas, etc. Então, a proposta é uma situação inicial, não é? Ou seja, primeiro é um debate sobre o que são as queixas, o que não são as queixas, né? De acordo com a proposta dos autores, se apresenta uma situação inicial para uma produção, certo? E neste caso aqui é uma produção oral, não é? Que eles vão fazer com aqueles elementos que eles têm aí à mão, né? Elementos linguísticos, elementos que têm a ver com pragmático, a situação de produção, né, os interlocutores, os propósitos, etc., etc., eles já têm, aqui estamos no 2º ano, eles já têm alguns elementos para poder jogar aí e fazer uma produção inicial, que nunca se espera que seja ótima, obviamente, porque durante essa sequência vão ser dados subsídios, né, sejam linguísticos, discursivos, pragmáticos, para que eles possam introduzir, né, nos seus saberes e nas suas práticas hoteleiras, de comunicação hoteleira, mas aqui dentro do que são as reclamações, né? Então, aqui eles têm uma tarefa a ser resolvida, um texto a ser lido, fazem esse diálogo, gravam e deixam ali gravado no Padlet, porque justamente esses trabalhos precisam depois ser revistos, né? Então, precisa ter um registro.
e depois cada um vai comentar o outro e vai fazer como se tivesse sido feita essa reclamação por um TripAdvisor ou por um desses lugares, e vão responder aí. Sim, cruzando entre eles, porque o objetivo é tratar o gênero reclamação dentro da recepção, na recepção, digamos, e também esse gênero reclamação escrito dentro desses websites, TripAdvisor, etc. Sim? Bom, e aí começamos neste caso, porque eu estou vendo que nem sempre a gente vai começar com uma competência, com a outra, começamos com a competência intercultural, não é? De pensar o que é hospitalidade, por que os brasileiros reclamam ou não reclamam, então toda essa questão, né, cultural, como se deve responder, né, dentro da cultura de um hotel, como se deve responder para os hóspedes, seja oral ou por escrito. Depois vamos sempre trabalhando todas as habilidades, esses autores sempre indicam que há que se ter uma variedade de atividades, que não se devem ser sempre as mesmas atividades, não é? E também explorar todas as habilidades, mesmo que a habilidade do gênero seja a interação, por exemplo, né? Ou a produção escrita, mas que nessa sequência haja diferentes habilidades interrelacionadas, por separadas, etc. Então, aqui, o ponto 2 seria a parte mais pragmática, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, como eu vou dizer, eu sou quem, o outro é quem, que perfil de turista, não é? A gente também trabalha muito com isso. E depois, diretamente, as opções, o que eu tenho, o que eu posso falar, quais as opções dentro da língua eu tenho para poder explorar aquilo que eu quero dizer. Bom, nesse caso, tem a ver com os passados, porque vão relatar, vão reclamar, alguma coisa que aconteceu, não é? Também vão fazer projeções para o futuro, na hora de oferecer algum serviço diferente, não é? Se o senhor quiser, poderíamos fazer um desconto, sei lá. Tá? Andréia. E dentro da competência linguística, a competência léxica também, que se trabalha muito neste caso aqui. E finaliza a sequência, desculpa eu passar rápido, finaliza com a volta à mesma produção para aprimorá-la e uma autoavaliação também. Desculpem passar do tempo. Não, imagina, não passou. Foi bem em cima mesmo. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente retoma na hora de discutir. Bom, eu vou convidar agora a professora Rosane Maria Nascimento de Souza. Infelizmente, a professora Daniela Pisklein não pôde estar presente, mas ela está bem representada. As duas trabalharam juntas, né? A professora Rosane, ela é bacharel em Letras Português e Alemão pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestranda em Tecnologia Informática Aplicada em Educação da Faculdade de Informática da Universidade Nacional de La Plata, diretora do curso de Tradutorado de Português pelo Instituto Línguas Vivas, Juan Ramón Fernández, e também pesquisadora do projeto promocional de investigação, desenvolvimento, cultura, arte e sociedade na UNLP, e trabalha na Escola Normal Superior Línguas Vivas, Sofia de Spengenberg, no Instituto de Ensino Superior Línguas Vivas, Juan Ramón Fernández, e na Faculdade de Humanidades, Ciências e Educação da Universidade Nacional de La Plata. Rosane, a palavra é sua, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde para todas. Nós vamos comentar aqui um trabalho que eu e Dani fazemos juntas lá na UNLP. Fernanda, eu vou compartilhar? Pode, você já está liberada. É isso. Bem, o objetivo aqui é mostrar as primeiras pesquisas, né, as primeiras experiências dos nossos alunos na UNLP com
pesquisas no curso de formação de professores, né, da FACE. Eu e Dani trabalhamos com as cátedras de língua e gramática portuguesa 3 e língua e gramática portuguesa 4. Na verdade, seria uma língua e gramática anual e, no final do ano, a gente propõe aos alunos fazer esse tipo de trabalho, fazer essa pesquisa. Mas antes eu queria contar um pouquinho do contexto institucional lá na UNLP. Né? Nós estamos na Faculdade de Humanidades e Ciências de la Educación, que está ensinada em La Plata. Na verdade, é ao lado, você atravessa a rua, La Plata está pertinho. É La Plata, mas atravessa a rua e você está ensinada. E aí nós temos o nosso campus, né? Não só a Faculdade de Humanidades, mas também está presente ali no mesmo campus a Faculdade de Psicologia e a Faculdade de Educação Física. Né? Uma nota de color, como se diz aqui, né? Eu coloquei aqui um asterisco do edifício histórico. O nosso campus, né? O campus da FACE, ele é um prédio, quer dizer, agora são vários prédios, né? Vários edifícios, e nesse lugar funcionou até 99 o BIM 3, né? Que é o que foi um centro clandestino de detenção e tortura e extermínio da Armada durante a ditadura cívico-militar. Faço esse comentário aqui porque nos nossos cursos de ingresso, entre várias oficinas que são oferecidas, há uma oficina de memória. E nós mostramos dentro do campus, na oficina chamamos Caminatas y Talleres para Ingressantes por el BIM, por el ex-BIM. Então, o objetivo aí, com esses ingressantes, além de construir memória, é mostrar o espaço que eles vão estar, pelo menos nos próximos 4 anos, 4, 5 anos. Né? É muito interessante esse trabalho com ingressantes, porque o ingresso, além desse TAGE, tem vários outros. Né? O ingresso é aberto. Né? Nós temos um curso de ingresso em fevereiro, mas esse curso de ingresso não é eliminatório, há apenas uma prova diagnóstico. A faculdade é pública e aberta. Então, o professorado de português recebe alunos, principalmente do conurbano, né? Do AMBA e algumas províncias também, e da província de Buenos Aires. Esse é nosso alunado, né? É uma carreira de 4 anos, no mínimo. Logicamente, cada aluno tem um ritmo, podem levar mais, né? E a nossa matéria, Língua e Gramática Portuguesa, está no segundo quadrimestre do 3º ano. No plano de estudos de 2014, que é o nosso plano de estudo, o professorado de português na UNLP se instituiu em 2014. Ele é novinho, é muito recente. Né? Então, nesse plano de estudo, nós temos conteúdos em português, língua e cultura estrangeira, e temos também conteúdos teóricos que são comuns a várias outras carreiras na FACE, né? Que são matérias dadas em espanhol. O nosso alunado, como é um alunado variado, eu já falei que o ingresso é aberto, então nós temos todos os níveis de aluno, falo em relação à língua. Então, quando ele chega para nós, já no 3º ano, eles já passaram por 2 anos, estão quase todos bem... tem um nível de língua bem parecido já aí, né? Ainda muito por fazer, mas já bastante coisa feita. E esse alunado não tem contato direto com a língua. Nosso alunado não vai ao Brasil de viagem nas férias, não vai. Então, qual é o contato que esse aluno tem? Né? Ele tem contato pela internet. Site, rede social, podcast, faz amigos por internet. Então, sim, tem um contato com a língua. Além de dentro de sala de aula, tem também esse contato através da internet. Então, esse é o nosso contexto. O tema do nosso trabalho final é gramaticalização. Nós trabalhamos funcionalismo na língua 4 e pegamos esse tema para que o aluno possa pesquisar. E quais são os objetivos? Né?
promover a autonomia desse aluno, para que ele se vire, comece a aprender a se virar sozinho, né? Além disso, também é fornecer bases teóricas e bases práticas para que o estudante depois possa continuar aprimorando a sua língua. E iniciar esse estudante na prática da pesquisa, porque ele não, até aí não tem nenhuma, né? E o que a gente insiste muito também é que esse trabalho ele pode ser apresentado em jornadas, congressos, encontros, né? Uma situação de troca acadêmica. Nós fazemos isso dentro da UNLP e incentivamos que o aluno saia daquele âmbito e apresente também seus trabalhos fora, né? Além disso, é articular ensino e pesquisa. A cátedra tem uma metodologia muito simples, porque esse segundo quadrimestre, a gente tem uma metade do quadrimestre um pouco mais teórica e essa segunda parte prática de pesquisa, porque nós acompanhamos os alunos, né? Se apresenta uma base teórica do paradigma funcionalista logo no início, e eles não estão assim tão por fora dos fenômenos de mudança do português brasileiro, porque a gente vê alguma coisa já em língua 3, né? Além disso, nós mostramos já trabalhos com pesquisas já realizadas, damos sugestões de temas, né? E orientamos em relação à estrutura do trabalho, a metodologia e a análise do corpus, né? Então, o estudante, por sua parte, vai simplesmente, inicialmente, começar a observar, e tem que haver uma certa sensibilidade do estudante para perceber essas mudanças na língua, porque temos estudantes brasileiros, mas sua maioria são argentinos, que não têm o português como língua materna. Então, começar a perguntar, procurar por novas estruturas, construir um corpus, analisar esse corpus, inicialmente, quando a gente dá essa ideia, todo mundo se apavora porque eles acham que não vão ser capazes, porque não conhecem, acham que não conhecem a língua em profundidade. Mas a nossa tarefa é coordenar um cronograma de atividades, e aí nós providenciamos bibliografia, texto para análise, material multimídia, e é tudo colocado no campus. Nós temos um acervo que a cada ano aumenta de materiais sobre esse tema, né? Além disso, também nós auxiliamos com as normas bibliográficas. Um parêntese aqui é que nós indicamos para o aluno que ele trabalhe com normas APA, que não trabalhe com a BNT, porque a BNT ela só é usada no Brasil. E não é que seja impossível, não é que não vai acontecer, mas é muito difícil que, a princípio, esse aluno vá apresentar algum trabalho no Brasil. Ele vai apresentar aqui na Argentina, e a norma da Argentina é a APA, por isso que a gente insiste nessas normas bibliográficas, né? E fornecemos casos e modelos de análise para os alunos. E a dinâmica na sala de aula é uma dinâmica muito legal, uma dinâmica de debate, né? Porque a turma escuta, né? Vai analisar, vai avaliar os avanços de cada um em cada etapa desse cronograma que eu me referi, né? E ali a gente está orientando. E acontecem apresentações parciais. Nessas apresentações parciais, cada um apresenta o seu tema aos pouquinhos, e o resto do grupo, na verdade, é o público, né? É como se fosse um teste ao vivo, e aí todo mundo faz pergunta, dá sugestão. Ah, eu vi em tal lugar tal coisa, vou mandar para você. É muito legal essa troca, essa dinâmica dentro de sala de aula. Eu coloquei aqui para vocês verem só uma parte do acervo, que nós são pastas que nós temos no campus, com vários materiais relacionados com o tema gramaticalização. Temos aí um montão de coisas que os alunos podem estar... Isso aí, até quando a gente começa o trabalho, já está à disposição do aluno para ele vir aí, olhar, começar a ler, porque é um material de bibliografia adicional muito grande. Então, está aí à disposição do aluno para ele ver.
né? Nós temos uma bibliografia básica, uma bibliografia da cátedra obrigatória que nós trabalhamos, né? Temos aí toda a parte do funcionalismo com Furtado da Cunha, trabalhamos com Martelota, com o Manual de Linguística, né? Esse Tratado Geral sobre Gramaticalização, Introdução à Gramaticalização, da Parábola, que é uma editora ótima para a gente, para ter esse material, né? E Maria Helena de Moura Neves, trabalhamos com esses autores. Mas não fica só nisso, né? Alguns TCV aí que tem os capítulos, isso foi tirado exatamente do programa. Então, a gente começa com isso e, se der tempo, de qualquer forma, tem sempre busca de material adicional, da nossa parte e da parte dos alunos. Agora, o que é que os estudantes exatamente eles fazem, né? Eles fazem a etapas, né? Sempre com a nossa orientação. Nós trabalhamos juntos, eu, Dani e os alunos, todos juntos, em cada aula, em cada fase dessa, né? Inicialmente, a primeira coisa é eles se perguntarem, se interrogarem, aliás, se interrogam muito, se perguntam muito, o que eu vou fazer, né? Sobre o que eu vou falar, eu não sei nada disso. E aí a gente começa a sensibilizar os alunos a respeito desse processo de gramaticalização que está em andamento. A gente mostra trabalhos feitos, por exemplo, por outros colegas, a gente mostra trabalhos de autores já reconhecidos, e eles vão vendo que, sim, é possível eles partirem daí para conseguir algo mais pessoal, individual. Além disso, pesquisam em diversas fontes. Nós temos uma biblioteca na UNLP que tem algum material de português, não é muito, aceitamos doações, e eles, sim, frequentam a biblioteca, mas a gente sabe que hoje internet é o meio mais fácil e rápido de você conseguir fontes, né? Então, e também porque nós trabalhamos com a língua viva, né? Esse processo de gramaticalização, o que nós queremos é exemplos da língua viva. Então, as redes sociais, né? Sites de jornais, rádios, podcasts, essas fontes são a base para eles poderem começar a elaborar uma hipótese, né? Que é a próxima fase, e dentro dessa questão toda, na verdade, nós examinamos, porque nós trabalhamos uma parte falamos de formalismo, funcionalismo, então, eles acabam estabelecendo um paradigma, né? Forma e função em relação a outros itens que eles buscam. Né? Nessa fase, é muito interessante ver que eles trazem coisas que, às vezes, não está dentro, mas que pode ser aproveitada depois. De qualquer maneira, também em salas... Oi. Desculpa, já, rapidinho. Nós fazemos análise de níveis sintático, morfológico, semântico, pragmático, né? E eles vão apresentando avanços. E aí vou mostrar rapidinho o cronograma, como tá? São 5 encontros até o último dia, são as 5 últimas aulas, né? No primeiro encontro, eles levam um resumo. Todos esses encontros eles levam e a gente discute, conversa, dá sugestão, é bem dinâmico. Tá? Então, o primeiro encontro é o resumo, no segundo encontro é um quadro teórico, né? Aí vemos que teoria eles vão utilizar, com conceitos mais gerais ou até conceitos específicos do tema de cada um, e introdução, no terceiro encontro, já introduzimos o corpus, começar a elaborar esse corpus, né? E no quarto encontro, a análise desse corpus. No quinto encontro, a ideia é que essa apresentação escrita esteja quase pronta, terminada, né? E há uma apresentação, tanto da parte oral quanto da parte escrita. Esse trabalho fecha no exame final. 14 dias antes do exame final, se entrega o trabalho escrito, finalizado, e eles apresentam oralmente esse trabalho. Eu queria mostrar alguns exemplos, isso sim, dos trabalhos que os alunos realizaram. Não sei se dá para ver. Eu não...
Deixa eu botar grande aqui, não tinha posto. Não sei se dá para ver, mas... Não dá para ver. Prefiro pequeno. Nós tivemos gírias brasileiras, né? Todo o processo de gramaticalização em relação às gírias brasileiras. Está ligado, pagar de, colar com, colar na. Né? Tivemos também um aluno, que foi maravilhoso esse trabalho, eu gostei muito do processo de gramaticalização do verbo passar dentro do ambiente LGBTQIA+. Também o processo de análise da gramaticalização do pois-não, da partícula lá, né? De pronomes possessivos, dos substantivos gente para agente com função pronominal, e a gramaticalização da palavra sexta-feira. Também foi muito interessante isso, com esse verbo, né? Mais recente do sextou, e depois quintou, né? Quarta-feirou, não sei mais, o que mais vamos inventar aí. Então, é um trabalho, esses são só alguns exemplos de alguns alunos, e a ideia é que esses trabalhos, a gente está correndo atrás disso, que sejam publicados no Memória. A gente tem o que a gente chama de Memória da UNLP. Toda a produção vai aí nesse site da UNLP. Então... Infelizmente, acabou seu tempo. Então tá. Então, efeitos da atividade, os benéficos, acho que a gente já falou, né? A possibilidade de apresentar trabalho, introduzir os estudantes nesse processo de criação, desenvolver ferramentas de hipótese e análise, né? E, principalmente, acho que o mais importante é isso, empoderar nossas instituições enquanto produtoras de conhecimento na área de língua portuguesa. Nós precisamos, pelo menos aqui eu sinto na área de Buenos Aires e AMBA, né, nas 4 instituições que trabalham, que têm professorado, e no caso do Línguas, além do professorado, o tradutorado, pesquisa na área de língua portuguesa. E precisamos também de incentivos, e precisamos, porque vontade a gente tem de fazer muita coisa, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos por me ouvir, né? Eu deixo aqui meu e-mail para quem quiser mais informação. Obrigada, Fernanda. Deixa eu sair daqui. Eu que agradeço, Rosane, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, já tem umas questões também anotadas para você. Que coisa, 15 minutos passa muito rápido. Muito rápido, gente, eu não estou gostando horrível. disso, não. Bom, então vou passar já para o nosso próximo convidado, o Richard Bruno Matias, é especialista em Enseñanza Superior e Tecnologia da Informação e Comunicação pelo Ministério da Educação da República Argentina, mestre em Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira pela Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de Córdoba, doutorando em Ciências de Linguagem pela mesma faculdade, e é professor do professorado de português, também da Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de Córdoba. Pesquisa sobre o ensino de português como língua estrangeira, centrado na noção de gêneros textuais, socio-interacionismo. E vai apresentar aqui para a gente capacidades de linguagem de ação na formação de professores de português língua estrangeira. Richard, seja bem-vindo. Bem, muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês e de aprender um pouco mais, né? Sempre a gente vai descobrindo novos conhecimentos e também interagindo com colegas, estudantes, né, e pessoas que estão ligadas, conectadas ao ensino da língua, né, aqui na Argentina. Bom, meu tema é esse, eu vou falar demais, vai ter que cortar, porque já sei que vai ser demais, né, mas é capacidades de linguagem de ação na formação de professores de português, né, língua estrangeira. Bem, deixa eu ir para como que eu passo aqui? Aí. Bom, a minha proposta vai ser essa. Primeiro, brevemente, não vou falar tudo sobre o interacionismo, que na minha ambição, mas falar uma questão sobre texto, sobre capacidades de linguagem, me especificar um pouco mais, ou delimitar um pouco mais em capacidades de ação, e dentro disso o foco é ter a relação entre enunciador e destinatário, falar sobre os projetos de enunciação,
E eu vou focalizar unicamente na crônica, porque 15 minutos não dá para falar de tudo que eu tinha pensado, né? E uma reflexão final. Bom, dentro do interacionismo sociodiscursivo, eu me detenho nessa citação, né, que eu que eu colei, né, do livro do Broncat, por um interacionismo sociodiscursivo. Bem, eu tenho a tradução de 2009, onde ele fala dos diferentes níveis de apreensão dos textos e diz que o texto, bem, é uma entidade genérica ou geral, e lá no finalzinho, aqui no último parágrafo, ele diz, né, a noção de texto designa toda unidade de produção de linguagem. Então, essa é a terminologia, né, produção de linguagem. Então, essa unidade de produção de linguagem veicula uma mensagem, é lógico, linguisticamente organizada, e o mais importante no interacionismo sociodiscursivo é que o texto, né, essa produção de linguagem, tende, vejam o verbo, né, tende a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário. A coerência está não no texto, a coerência não está no texto, a coerência está no leitor, no destinatário. Bem, consequentemente, né, essa unidade de produção de linguagem pode ser considerada como a unidade comunicativa de nível superior. E cada texto, ela está em relação de interdependência com as propriedades do contexto em que é produzido. Por quê? Porque é uma prática de linguagem, uma produção de linguagem situada, né, sempre. Portanto, né, a coerência, o texto tende a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário, é uma noção que faz a gente pensar bastante, né? Quando a gente diz o que é coerência e o que é coesão, né? Portanto, quem afere coerência, né, a toda e qualquer prática de linguagem é o destinatário. E o destinatário é um dos elementos do contexto de produção. Ora, né, se texto é toda e qualquer produção de linguagem situada, tem sempre um contexto de produção. E vai depender desses elementos, que são elementos físicos de produção e sociais e subjetivos. E esses elementos delimitam, né, toda a organização geral de uma produção de linguagem ou de um texto. O que eu quero chamar a atenção aqui é que muitas vezes e constantemente, né, do meu ponto de vista, né, nós promovemos, às vezes, práticas de produção de linguagem onde o destinatário ele está, né, um pouco apagado, quase não aparecendo, né? A atividade de linguagem mediada por texto somente será exitosa, né, bem-sucedida, se respeitar os parâmetros do contexto de produção. E os parâmetros são representações, né, representações, como diz aqui, por exemplo, né, cada texto exibe um modo determinado de organização do seu conteúdo. Nós quando produzimos estamos numa situação de comunicação, né, como esta, por exemplo, nós já estamos representando isso, como eu vou organizar a minha fala dentro de 15 minutos, por exemplo. Cada texto é composto de frases articuladas, umas às outras. O texto oral e o escrito têm as suas particularidades, nós sabemos disso. Bem, existem regras de composição, né, a sintaxe, por exemplo, é uma ajuda nisso. Algumas são mais escritas, outras menos. Enfim, cada texto apresenta mecanismos de textualização e também mecanismos enunciativos, vozes que estão presentes no texto, modalizações que nós usamos, né? E tudo isso vai gerando a coerência interna, né? Que o leitor ativa isso, ou o destinatário ativa isso, né? E diz que o texto ele é coerente. Bem? As capacidades de linguagem, então, nós precisamos desenvolver para que isso aconteça. E elas são operações que nós realizamos. São operações, mas não é uma operação qualquer, não. São operações de linguagem para a produção textual. Inicialmente, Dawes, Pasquier e Broncat, esqueci de colocar a data aí, mas final dos anos 90, aludem a 3 tipos de capacidades: de ação, discursivas e linguístico-discursivas. As capacidades de ação é uma dimensão mais praxeológica, porque é o que vem antes da materialização do texto, mas os 3 tipos de capacidades, eles vão e vêm, eles acontecem, né, simultaneamente. As capacidades de ação são conhecimentos, então, relacionados com o contexto de produção de todo e qualquer texto. E, por exemplo, nós realizamos inferências, ou seja, nós ativamos representações sobre quem escreve, o enunciador ou a enunciadora.
Ou que rol, né, que papel eu tenho que assumir como enunciador? Bem, agora eu não posso assumir o papel de pai nem de amigo, é um papel de professor que está expondo, por exemplo, né? A quem escreve, né? O meu destinatário, a gente imagina, imaginar é representar, né? Um destinatário concreto, e não para quem quiser ler, né? O assunto do texto, onde ele é produzido e com qual objetivo, o que é necessário para que o texto seja adequado a essa situação, né? Onde ele acontece, que léxico, o vocabulário, né, que eu uso, isso está relacionado com aspectos sociais e culturais, as dimensões paratextuais, e também o lugar social de produção, né? Uma coisa é produzir um texto lá, conversando com o médico, e outra é o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Então, todos esses parâmetros, eles delimitam a organização geral da produção de linguagem, e costumam acontecer previamente ou prévio ao texto empírico. Esses são os elementos, né, do contexto de produção, os elementos físicos, o emissor e o receptor, e os elementos sociosubjetivos, enunciador e destinatário. Elemento físico, lugar físico de produção, e elemento sociosubjetivo, ou uma representação sociosubjetiva, é o lugar social de produção. O momento de produção é um elemento físico, e o objetivo do texto é um elemento sociosubjetivo. Bem? Bom, o enunciador. Então, quando nós produzimos um texto, nós sabemos que ele é o que? Representativo de um gênero textual, sempre. Nós temos uma situação e fazemos isso. Bem, e nós selecionamos esse gênero textual de uma intertextualidade, né, que formam a nossa bagagem, assim como toda a experiência humana, né, foi ajudando a criar essa nebulosa de gêneros, como chama o Broncardt. A nossa primeira ação linguageira, portanto, é trazer à tona o quê? Os elementos do contexto de produção. Se eu tenho que escrever uma crônica, por exemplo, quais são esses elementos? Bem, então aqui eu já começo a entrar no projeto, né, de enunciação, que é Eu, Cronista, por que não? Ele é um projeto enunciativo no sentido de situação de comunicação. Bem, uma proposta de trabalho concreta com gêneros textuais na sala de aula da formação de professores de português, que eu venho fazendo desde o ano 2011, aqui na Faculdade de Línguas, bem, mas que pode ser usado também para qualquer ensino, né, de outros gêneros em outras salas de aula. Então, nós temos o projeto enunciativo, ele culmina, né, numa roda de leituras ou num café literário, como antes chamavam. Os enunciadores são estudantes da cadeira de Língua Portuguesa 4, da Professorado de Português da Faculdade de Línguas, e os destinatários são os estudantes de uma outra matéria que eu dou também no professorado de Espanhol, né, da mesma faculdade. E aqui nós temos, então, o Cronicando desse ano, que vai acontecer agora dia 20 de outubro, né? O paratexto é importante também, né? E aí estão os dois cronistas desse ano, e as 6 crônicas que escreveram, bem, e aqui nós temos uma crônica do Fernando Frandaloso, né, que é um brasileiro que mora desde 2014 aqui na Argentina, e escreveu sobre essa crônica sobre uma questão relacionada com a chegada dele a Córdoba, e como ele se mantinha, vivia num hostel, e etc. e tal. Bem, não posso ler, né, a crônica, porque é muito longa. Agora, vejam, o que nós podemos aí? Como aferir uma coerência a esse texto, né? Então, os estudantes devem se sentir identificados, ou seja, deve haver uma cumplicidade, porque a crônica, um dos pilares é a cumplicidade entre o cronista e os seus leitores. Isso ocorre através de alguns fatores que entram em cena, como, né, os conhecimentos de mundo compartilhados, estrangeiro que mora num hostel, né, loja de ferragens, pájaro caniche, que ele menciona após a aposentadoria, mulher velha com suas características como vendedora de uma loja de ferragens, o uso da palavra factura, que depois ele entende mal e acaba comprando facturas no lugar de pedir a nota fiscal, isso causa humor, o sexo com uma inglesa e Guerra das Malvinas, né, feijoada, etc. Já o uso da palavra gata, que aparece aí, né, nós sabemos que poderia provocar uma interpretação um pouco mais arriscada, porque na Argentina a palavra pode ser outra coisa menos do que aferir que uma mulher bonita, né?
E há uma questão cultural e também intercultural latente, que etnograficamente construída a partir do papel social de cronista, né, o enunciador, que assume Fernando Frandaloso, estudante de língua portuguesa 1, brasileiro que mora em Córdoba. Bem, então, a crônica ela é frágil e íntima, é uma relação pessoal, é como se ela fosse escrita para um leitor, né, como se só com ele o narrador pudesse se expor tanto. Então, o cronista e o leitor conversam sobre o momento cúmplices. Por exemplo, nós vimos isso, não é, leitor? Nós vivemos isso, não é? Nós sentimos isso, não é? Então, o narrador da crônica ele procura sensibilidades irmãs, né? Isso diz Ivan Ângelo na crônica sobre a crônica. Que intimidades Fernando Frandaloso, né, revela aos seus leitores e estudantes de Lecto 1? Em que medida, né, Fernando se expõe a seus leitores, porque a intimidade é expor-se, né? Então tem que se expor aí, bem? Usando o léxico, usando conhecimentos, sabe? Em que medida isso acontece? Como ele conversa com seus leitores? Que sensibilidades irmãs, né, o narrador Fernando Frandaloso ativa com seus leitores, bem? Bom, são perguntas que eu vou fazendo. Broncardt, ele é muito claro quando nos explica a importância... Desculpa. Sim, está terminando já. Eu esqueci, já foram 12 minutos, eu esqueci de avisar, desculpa. Bem, não tem problema. Bem, deixa eu me organizar novamente. Então, Broncardt, ele é muito claro quando nos explica a importância da ação de linguagem na produção textual. Por quê? Né? São unidades psicológicas sincrônicas que reúnem as representações de um agente, produtor das produções de linguagem, sobre contextos. Então, a ação de linguagem é isso, é quando nós temos que ativar representações, que são físicas e sociosubjetivas, para produzir um texto. Bem, então o projeto de enunciativo é, naquilo que apresentou a Andréia lá no começo, a situação de comunicação, bem, que é produzir crônicas, bem, e eu vou rapidamente passar para cá, bem, aqui. Então, nós temos essas oficinas, né, são 18 oficinas, nós trabalhamos e compõem a sequência didática Eu Cronista, por que não, bem, com as características da crônica, e a última delas é a leitura gravada de textos, bem? E aqui nós temos os cronicandos desde 2011, né, 12 anos de crônicas, bem? E sempre os leitores são, né, estudantes de lectocompreensão. Aqui eu só mostro o livro desse ano, rapidamente, não perder tempo, bem? Então, essa sequência didática, ela tem por objetivo isso, levar os estudantes a escreverem essas crônicas. Então, ela fornece ferramentas teóricas, metodológicas também, porque os estudantes depois dizem, eu estou usando isso, estou fazendo isso, dando aulas, né, significativas para quê? Para desenvolver capacidades de avaliação crítica, não só de crônicas, mas também de outros gêneros, porque há uma transposição didática a outros gêneros. Bem, isso, ao mesmo tempo que eu trabalho em língua portuguesa 4, eu trabalho em lectocompreensão, em língua estrangeira 1, na carreira de espanhol. E os alunos vão vendo lá em espanhol, vão aprendendo a ler e analisar, e no final tem que produzir um relatório de análise. Bem, então eu considero que o que eu estou fazendo, eu estou de encontro com o que Diniz e Bisol dizem, né, que o trabalho pedagógico do ensino de português deve uma concepção, estar baseada nessa concepção de a língua é um meio de reconstrução ou construção de sentidos na interação com o outro. Então, a partir disso, nós trabalhamos com práticas sociohistóricas, como é a crônica, situadas, porque é um projeto enunciativo concreto. A crônica é um gênero que entra na sala de aula e se transforma num objeto de ensino, mas há um projeto que é a situação de comunicação, bem? Logicamente que a crônica é um gênero que ajuda muito a expor-se à alteridade e aos movimentos interculturais, isso é indiscutível, bem? Então, cabe recordar que os estudantes não são cronistas, e eles iniciam a sequência didática sem conhecimentos precisos, né, explícitos do gênero. Então, uma primeira grande diferença, por quê? Porque o cronista conhece muito bem o gênero, né? E ele está legitimado socialmente, institucionalmente para produzir crônicas, ou crônica, e tem uma relação assídua com seus leitores, né? Mas ainda hoje, o advento dos comentários, e mais ainda hoje, quando, né, nós temos toda a questão dos comentários que
que nutrem o cronista. Já os estudantes no papel de cronistas, né, o que isso significa e como repercute na produção textual? Que representações eles têm, né, dos estudantes de lecto, que são os seus destinatários? Bem, produzem 3 crônicas esporádicas, né, apenas, né, e produzem para uma roda, não ronda, né, está em espanhol, para uma roda de leitura. Então, isso, logicamente, né, para terminar, bem, volto rapidinho, porque aqui tem isso aqui, né, diz assim, que há um simulacro ou não? Né? De certa maneira, sim, de certa maneira, não. Porque uma das críticas ao ensino baseado em gêneros textuais justamente é isso, né? Esse caráter de simulacro. O gênero, quando ele se transforma em objeto de ensino, efetivamente deixaria, não é deixa, né? Então, há uma modalização aí de funcionar como gênero em uma situação social real. Então, o que nós fazemos ao criar uma situação, né, um projeto enunciativo, nós estamos tentando sair desse simulacro, bem? Bom, isso. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao Richard, agradeço aos 3 convidados, aos 3 participantes. Eu nem sei por onde começar. Primeiro, o tempo está curtíssimo, vamos repensar esse formato. Infelizmente, na verdade, ele foi pensado esse formato, na verdade, pela falta de tempo dos professores, né, que se inscreveram aí para apresentar, que a ideia era que o evento ele durasse mais de um mês, na verdade, mas, enfim. Bom, só explicando um pouquinho as mesas, como elas foram montadas, né? Eu recebi as propostas, né, dos professores, e aí, na verdade, não, cada um apresentando um tipo de atividade, né? Uma experiência em sala, e aí eu fui tentando criar mesas em que elas conversassem entre si. E hoje, aí a Andréia até chamou a atenção, assim, mas eu, a princípio foi assim, uma de formação, né? Porque tanto o trabalho da Dani, da Rosane e do Richard era de formação, e a Andréia, não, o meu não é formação, eu estou trabalhando, assim, português para ensino com fins específicos, não vamos chamar essa mesa de formação, mas eu acho que, sem querer, essa mesa ela acabou ficando, como a gente fala, né, bem redondinha, assim, porque todos 3 falaram sobre essa questão, e eu gostei muito de uma palavra que a Rosane usou, que foi assim, de empoderamento dos alunos, né? Então, eu acho que, de alguma forma, o resultado dos 3 trabalhos expostos, eles mostram isso um pouco, né? Essa questão de como o aluno, no caso da Andréia, né, quando o aluno, no trabalho dos meninos do curso dos estudantes de hotelaria, né, quando eles vão criar a situação que precisa ser criada ali para que eles possam se colocar naquela situação e responder questões, o trabalho da Dani e da Rosane, todo o trabalho de pesquisa que eles precisaram fazer para encontrar ali um processo de gramaticalização e como é que eles precisavam, assim, se envolver, porque a língua é viva, né? Então, onde é que eles encontrariam esse corpus aí para ser trabalhado? E do trabalho do Richard, dos cronistas, né? Assim, primeiro enquanto alunos, depois esse processo de transformação em cronistas para um público ali de Lector 1, né? Então, assim, sem querer, eu acho que tudo acabou conversando um pouquinho, e eu fiquei curiosíssima para conhecer com muito mais profundidade todos os trabalhos. E aí a minha pergunta, assim, né? O resultado final. Assim, então, primeiro para a Andréia, se existe... é claro que acompanhando, né, a sequência didática, né, do que você... Eu fiquei muito curiosa em relação à primeira escrita e a escrita final, se existe ali um trabalho de revisão, de reescrita, como é que isso é feito, né? Aí eu vou deixar que você pergunte primeiro, depois eu passo para a Rosane e para o Richard, que também tem questões para os dois. Tá. Sim. Inclusive,
digamos, a avaliação aula, apesar de que, bom, cada módulo, né, tem o foco em uma determinada competência, mas é como o Richard falou, né, as ações, elas vão se misturando aí. E é como se a gente fosse, o aluno necessitasse ou pedisse, né? Ou seja, o interacionismo sociodiscursivos nas sequências didáticas, o que ele diz é que, a partir da primeira produção, o professor comece a desenhar os módulos. No nosso sistema educativo é muito difícil, então a gente, né, a partir das necessidades que eles vão ter para poder resolver essa situação comunicativa, a gente vai dando subsídios, né, linguísticos, discursivos, etc., culturais, para que eles possam, temáticos, para que eles possam resolver. Então, a cada passo, digamos, dentro desses módulos, o aluno, a aluna, ela vai construindo, não é? Reconstruindo essa situação, vai explorando muito mais, não só linguisticamente, mas como estudante de hotelaria que precisa, né, abrir a sua cabeça para outras questões que acontecem aí, que não é somente uma questão linguística, eles estão se preparando para essa tarefa. Então, há uma interdisciplinariedade também aí. Né? Então, obviamente, há como uma avaliação formativa que a gente vai vendo como vai progredindo, não são muitos alunos, portanto, a gente pode ter esse acompanhamento, e a produção final acaba sendo uma avaliação somativa, que é aquela, bom, de onde ele partiu e onde ele chegou, né? Muitos alunos avançam bastante, né? Podem, realmente, eu nunca pensei que eu pudesse, né, falar isso dessa maneira, bom, além do mais em uma língua estrangeira, mas a própria situação, não, mas será que é bom eu dizer isso assim, né, e depois dessa maneira, dessa outra, e nesse caso dessa sequência didática é interessante porque tem a oralidade e a produção escrita, não é? Então, pragmaticamente, tem algumas funções aí que vão se modificando, e a questão do registro, etc. Há uma evolução, sim, né? Naqueles alunos, obviamente, que estão interessados, querem, digamos, ampliar aí o espectro de suposta, né? Como disse o Richard, que meu destinatário talvez um dia aconteça, claro, é um laboratório aí, né? Sim, sim. E o mais interessante, que até o Richard comentou, que é a questão do destinatário, não é? Pensar dentro da província de Córdoba, que vem alguns brasileiros, não vem tantos brasileiros, mas quem é esse destinatário? Isso é muito importante, por isso a questão intercultural, a competência intercultural, a gente acaba circunscrevendo essa competência na relação entre argentinos, ou cordobeses, né, e supostos brasileiros, talvez de diferentes lugares, e não a qualquer luso-falante, né? Ou seja, a maior probabilidade é que venham. Então, eles também vão conhecendo, entendendo como se comunicar, o que esse brasileiro necessita ou não necessita, e isso é uma questão que eles não tinham pensado antes, principalmente no ensino de outras línguas, como o inglês, que, né, acaba sendo pasteurizado, né? Como se não existisse uma pessoa por detrás daquela língua. Então, é interessante essa questão também, né? Não, bacana. Não sei se eu te respondi, mas bom. Não, sim, respondeu. Eu fiquei curiosa para ver, né? Porque eu acho que o mais importante, e aí eu repito, nos 3 trabalhos, né? Como você consegue perceber a evolução de todos e como isso é importante, né? Para o estudante, assim, perceber, né, do ponto que ele começou e até onde ele chegou. E aí eu passo agora para a Rosane. Gente, eu vou abrir para vocês rapidinho, só colocando algumas questões aqui para a gente esquentar um pouquinho. Que eu achei também importantíssimo você falar dessa questão da pesquisa, né, e da divulgação científica. Então, assim, eu fiquei pensando, vocês devem receber trabalhos maravilhosos também,
os trabalhos finais, né? E aí, você disse que ainda está pensando... na verdade, nessa hora eu fiquei em dúvida, eu estou em dúvida agora. Vocês têm ideia de publicar? Vocês já pensaram em alguma coisa? É um processo em andamento? Como que está? Porque eu tô muito curiosa, principalmente o verbo sextar, assim, a gramaticalização da sexta para o verbo sextar, eu preciso ler esse trabalho, gente. Onde é que a gente encontra? E queria aproveitar e já fazer um convite para qualquer um dos seus alunos, dos 3, na verdade, que se apresentem no próximo, gente, que é o espaço, eu acho que a gente, né, poderia, não sei, criar formas aí a partir dessas 2 edições, a terceira e a quarta, a gente tentar uma outra publicação também. E aí continuar, né, socializando toda essa pesquisa. Podia abrir para alunos, né? Especificamente para estudantes ainda. Sim, eu abri, muitos ficaram inseguros. Mas essa que é a questão. Por isso que, na verdade, o nosso trabalho inicial, antes de trabalhar com a língua, a gente faz um esforço conjunto para falar para o aluno que ele, sim, é capaz, que ele pode, né? Por isso que esse processo é um tempo curto, mas nesse tempo curto ele vai percebendo, né, com as ferramentas que a gente vai dando, que a gente vai buscando, vai mostrando para ele exemplos, ele vai percebendo que, sim, ele é capaz, né? E isso que é o grande lance da história, que o aluno percebe que ele pode fazer e que essa produção, né, pode ou poderia ir para o mundo, ser conhecida, né? Porque, eu insisto, a gente precisa de mais pesquisa na área de língua portuguesa na Argentina. A gente precisa de mais. A gente vê no dia a dia, na sala de aula, né? Pergunta que os alunos fazem, a gente vê que a gente necessita isso. E nem falar em material didático produzido aqui dentro por nós, né? Isso também, quer dizer, é um universo imenso, mas dentro da UNLP há uma grande, há um certo incentivo, porque lá dentro nós temos o IFIX, onde nós fazemos esse projeto de cultura e sociedade da Argentina. Quer dizer, há esse lado, sim, de incentivo, né? Mas, para isso, para o aluno chegar aí, em geral, depois da graduação. Mas, para ele chegar aí, durante a graduação, a gente tem que insistir que ele já pode produzir. Exato. Durante, não precisa esperar depois, durante, ele já pode começar a produzir. Exato. Reitero aqui meu convite para que apresentem-se na próxima edição, ou então a gente cria outros eventos para que eles possam se apresentar, pelo menos para ganhar um pouco mais de segurança, não sei, porque eu acho que isso é muito importante, a gente tem que fazer a pesquisa circular. E eu acho que essa mesa de hoje aqui, eu tô assim, cada vez mais feliz com ela, porque o que acontece, né? Para mim, isso aqui já começa como um mapeamento. E aí já é o que a Rosane acabou de falar, né? A gente precisa de mais pesquisa aqui, de mais material didático nesse contexto. Então, eu acho que já é um passo para a gente começar, né? Assim, olha, o que está sendo produzido? Olha, tanto trabalho bacana, né? Por onde é que a gente pode começar para que isso saia dessa esfera aqui, né? E aí agora eu passo para o Richard. Desculpa, você quer falar? Não, e também, Fernanda, incentivar a outros que também façam, que se apresente, que venham, que mostrem. Exato. Né? Isso é legal também. Só um porém aqui. Posso mandar um beijo para a Mariana, que eu não vejo há tanto tempo, que nos abandonou, que foi para Córdoba. Beijo, Rosana. Obrigada. Saudade. Mas agora estou com o Richard. Pois é. Roubamos ela, Rosane. Exatamente. Tem que gramaticalização. Roubamos ela, roubamos lá. Não, roubamos ela mesmo. Né?
A gente roubou ela. Bem, E aí agora eu vou para o Richard, assim, que eu achei maravilhoso esse bom, cronicando, né? sim, a questão do resultado, eu não falei pelo tempo, né? Mas eu trabalho com 18 oficinas nessa sequência didática, e a cada 3 ou 4 oficinas, depois das 4 primeiras oficinas, eu não trabalho, às vezes trabalho com prova diagnóstica, às vezes não. Eu tiro uma folha e escrevo uma crônica. Geralmente eu faço isso, e a partir, na aula seguinte, a gente faz análise dessa crônica. E aí a gente sabe que capacidades de linguagem o aluno tem para produzir esse gênero, né? Alguns têm mais, outros menos, né? Capacidades de ação, discursivas e linguísticas discursivas. E depois começa o processo com a sequência didática paulatinamente. Eles têm que escrever 2 crônicas simultaneamente durante o desenvolvimento da sequência didática, e no final do ano tem que escrever uma crônica em forma autônoma, com data e hora marcada para entregar, sem toda a revisão, porque eu espero que a autonomia aconteça aí, né? E também é uma prova diagnóstica, mais uma prova para diagnosticar se essas capacidades foram ou não desenvolvidas, de linguagem, se é capacidades de linguagem, eu falo, né? Eu não uso o termo competência, eu uso capacidades, né? Então, eles produzem 3 a 4 rascunhos até chegar à versão final. E eles aprendem a analisar os seus próprios rascunhos. E no final do ano, quando tem a versão final das 3 crônicas, essas 3 crônicas são enviadas, né, como eu fiz o cronicando, para os alunos de lecto. Eles analisam e escrevem informes de análise da crônica em espanhol, usando as mesmas categorias de análise dos alunos de língua portuguesa 4. E os alunos de língua portuguesa 4 também têm que escrever como última avaliação o relatório de análise das crônicas. Então, isso é o que permite depois, na roda de leitura, que é um momento aberto à comunidade, os alunos de lecto apresentam as suas análises, então é o encontro entre cronista e leitor, né? Onde aí se dá. Bom, agora, o meu projeto de doutoramento eu estou analisando mais ou menos 100 crônicas produzidas por estudantes, que são práticas escolares, né, nesses 12 anos, e analisando 40 crônicas, que são práticas de referência de cronistas que eu selecionei, brasileiros contemporâneos, de alguns também já lá, desde o Machado de Assis, e o meu objetivo é ver que capacidades de linguagem estão sendo desenvolvidas nesse corpus, né, comparando esses dois corpos. E tudo eu analiso a partir, né, das categorias do interesse sócio-discursivo, que eu não vou expor agora, né? Então, o resultado é isso, né? Então, é um processo de escrita, né, que é um vai e vem constante, bem, e só termina, entre aspas, né, lá na roda de leitura. E depois ainda pode haver modificação, né, após a roda de leitura, bem. E é isso, né? Uma emancipação total, porque nós temos diferentes tipos de crônicas, diferentes tons de crônicas diferentes, e depois isso naturalmente acaba indo para a sala de aula deles, e se transforma numa ferramenta pedagógica, metodológica, que eles estão usando para também ensinar a língua, além de receber, né, toda a carga de outras correntes teóricas, outras formações, porque essa diversidade é o que compõe o cenário, né, na formação dos estudantes. Bem. É isso, bem. Exato. Não, eu fiquei e depois pensando... eu queria conectar com a Rosane, né, que eu também eu dou uma matéria que se chama Taller de Leitura e Expressão Escrita, e eu estava trabalhando desde mais ou menos há uns 10 anos com, né, produção de um artigo de divulgação científica, precisa de uma pesquisa, então um projeto e tal. Mesmo trabalho que eu estava fazendo, mas o tópico não era gramaticalização, era um tópico livre, geralmente eles escolhiam, depois a gente orientava. E um dos trabalhos foi justamente, né, de umas estudantes em 2015, que trabalhavam em duplas, era sobre, né, como nós vamos produzir crônicas se o nosso destinatário, né, nós não temos essa relação assídua com o nosso destinatário como os cronistas têm.
Bem, então, essa pesquisa também me ajudou a começar a pensar, e lógico, tudo isso baseado, né, no dialogismo, não no dialogismo bakhtiniano da linguagem em si, mas no dialogismo entre a cumplicidade que deve haver, porque a minha pesquisa de doutorado está me levando a uma conclusão que é sem cumplicidade não há crônica, né? Sem intimidade não há crônica, sem sensibilidades irmãs, que é o termo que evoca, né, o Ivan Ângelo, não há crônica. E a outra questão é, por favor, deixemos de deturpar a crônica e levar a crônica para os materiais didáticos como subterfúgio para falar, para ver vocabulário novo apenas, para ver um tema gramatical, para discutir algum tema. A crônica é estereotipada muitas vezes, e ela é um gênero que está presente em todos os materiais, não só português, língua materna, português, língua qualquer coisa, né? Bem, bom, isso... Eu fiquei pensando muito nos seus alunos, assim, no início do processo e depois já no final, já nas rodas, né? E quando eles começam a publicar. O tanto que eles devem ter percebido essa evolução. E uma coisa interessante que você falou, né? Porque a gente acaba, quando a gente está fazendo, né, professorado, curso de letras, e aí a gente tem as aulas, né, de estágio, mas eu me pego como exemplo, assim, aulas que eu acabei replicando foram aulas interessantes que meus professores deram, assim. Então, você falou, né, dos seus alunos, aí eles acabam levando isso para a própria sala de aula, para trabalhar com os alunos, e eu acho que isso é o mais interessante, assim. Sim, teve de todo não aluna, uma adscripta, né, uma professora assistente, bem, e ela fez a descrição 2 anos comigo, e depois foi dar aula de espanhol, né, língua materna, porque era formada nisso, né, e começou a aplicar a mesma metodologia, e acabou sendo convidada para apresentar, né, na província de Córdoba, todo um trabalho sobre como ela estava implementando com o ensino de gêneros textuais, né. Então, uma questão, Fernanda, não estou me vangloriando nada, porque aqui o que a gente está usando é o interacionismo sócio-discursivo como ferramenta, né, não é a minha teoria, né, é uma aplicação disso. O que eu estou chamando a atenção é que, muitas vezes, a gente se esconde no medo de não querer ensinar com gêneros textuais. Mas eu tomo as palavras do Benedito Bezerra, que diz, ensinar com gêneros textuais, não sem eles. E depois vem tudo. E todas as práticas linguageiras, ou todas as... né, a competência não gosto de usar, mas todas as habilidades que nós desenvolvemos, né, escuta, leitura, tudo isso que tem que fazer, acontece com o gênero textual na sala de aula. Mas tem que ter consciência que ele é objeto de ensino, porque ele sai da sua situação real, né, ele vai para a sala de aula. Então, o importante é pensar nessas diferentes situações de comunicação. A professora Viviana Amado, por exemplo, ela trabalhava com textos expositivos. O que ela fez, né, em espanhol? Na formação de professores de espanhol língua materna. Então, foi para os museus, né, e está colocando os alunos a escreverem, né, essas plaquinhas de museu para os museus de Córdoba. Então, é uma situação real, não é uma situação, né, nem simulacro, não é nada, já é real, porque na sala de aula estão produzindo isso. Bem. Exato. E aqui tem uma cronista sua aqui participando. A Lucia, sim, ela... a Lucia... Lucia, se você quiser contar um pouquinho da experiência, é super bem-vinda. A gente ainda tem um tempinho. Fique à vontade, se você quiser abrir a câmera e falar. Dá para me ouvir? Se escuta baixinho. Tá, eu não estou escutando. Vocês Não se escutam, escuta, gente? Não. Tá mudo. Agora. Tá mudo. Não, o microfone dela. Que pena. Bom, a Lucia passou por todo o processo, ela sabe como é, né? Essa vida de cronista. Não, eu achei o máximo. Eu queria te perguntar só uma coisa. O Cronicando, ele é pensado para esse público de Lecto 1, mas depois ele não sai para outras esferas, para outros públicos, ele fica só... Não é que ele é pensando, né? O Cronicando é o momento em que cronistas e seriam enunciadores, que são os cronistas, se encontram com os destinatários. Tem que pensar que os estudantes de língua 4,
eles apenas ativam representações de quem são os seus destinatários. Mas as pessoas físicas mudam todos os anos, mas os destinatários sempre são estudantes de lecto que estão aprendendo a ler e analisar crônicas, porque esse é o objetivo. Entendi. Então, se une o útil ao agradável, né, e dá certo. Isso, até hoje eu estou aí, não consigo sair disso, né, porque cada ano parece, vou mudar, mas continuo com a crônica, já faz 12 anos, e acabou sendo projeto de pesquisa de doutorado, né? Ah, maravilhoso. Aqui a Lúcia acabou de colocar que foi ótima experiência e louca, porque os estudantes realmente não esperavam se tornar cronistas. Eu achei isso maravilhoso. Faço convite se algum cronista do Cronicando quiser apresentar e contar sobre todo esse processo, né? Bom, gente, infelizmente, assim, a gente só tem mais um minutinho. Eu queria aproveitar esse minutinho para considerações finais, assim, na verdade. Dizer que eu fiquei muito feliz, primeiro, quando eu recebi todas as propostas de vocês, estava muito curiosa para conhecer os trabalhos, e agora eu estou mais curiosa ainda, contanto para conhecer bem de perto mesmo, poder ter a possibilidade de ler, e assim, estou muito empolgada, não sei, da gente continuar isso de alguma forma, sabe? Como eu falei, né? É como se a gente agora fosse mapeando isso e depois, não sei, procurar um outro caminho para que isso seja mais divulgado, né? Que a gente consiga promover mais, porque são trabalhos muito interessantes que eles podem ser replicados ou então adaptados, como aconteceu, né? Na própria Universidade de Córdoba. Então, eu queria agradecer demais os alunos que durante tem um microfone dando... Acho que é da Lucia. Estava dando uma interferência. Mas, enfim, logo que eu abri as inscrições, né, para essa edição, vários alunos do professorado, muitos já no final assim, do curso, escrevendo assim, nossa, eu acho a ideia muito legal, o máximo, mas eu ainda não me sinto seguro o suficiente para me apresentar qualquer coisa, fica para uma próxima. Então, eu queria apelar, gente, por favor, apresentem-se. Vocês podem fazer em grupo, em dupla, apresentar como um professor de vocês, eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente conhecer o trabalho e para a gente tentar promover, porque eu acho que o contexto aqui, a Argentina tem um campo tão diverso, tem tanto potencial, né, no ensino do português, que eu acho que a gente tem que tirar proveito desses projetos assim, e amplificar isso, né? Então, eu queria agradecer demais a presença de todos, dos nossos convidados, dos participantes que estão sempre aqui no bate-papo, queria agradecer muito, de verdade, agradecer a presença da minha chefe, Juliana, eu não sei se ela ainda está aqui, eu acho que ela caiu, e eu deixo a palavra... para finalizar, eu deixo a palavra com vocês, para vocês finalizarem para a gente, e só tenho a agradecer mesmo. Não esqueçam de assinar a lista de presença antes, rapidinho, um recado. Não esqueçam de assinar a lista de presença, depois eu vou subir esse vídeo no canal do leitorado lá da UBA, tem as redes sociais também, vocês podem acompanhar para todas as novidades, todos os eventos que a gente tem realizado, e não percam a próxima semana, vai ser uma mesa sobre... experiências literárias e culturais, também muito interessante, eu espero que todos, né, conto com a presença de todos novamente aqui. Então, dou a palavra agora à ordem de apresentação, né, Andréia, Rosane e Richard, por favor. Para fechar, não sei, eu só tenho também a agradecer a esse trabalho enorme que a Fernanda teve, não é, de organizar tudo isso, e realmente é um espaço que eu acho muito interessante, algumas pessoas contando, não aquela coisa de congresso, de coisa grande, que todo mundo falando,
e depois a gente vai conhecendo gente que a gente não conhecia, né? Por exemplo, Rosane, eu não conhecia a Rosane, então poder entrar em contato com ela, fazer algum trabalho, né, interessante entre uma matéria a outra, entre uma universidade a outra, e também é uma oportunidade, você dizia dos alunos, não é? Mas também como professora, é uma oportunidade da gente repensar, né? Cada vez que a gente fala sobre aquilo que a gente está fazendo, é uma oportunidade de refletir, não é? O que a gente está fazendo realmente, por que a gente está fazendo, se a gente quer continuar assim, se não. Então, são espaços interessantíssimos. Isso. Eu aproveito, Obrigada. replico as palavras da Andrea, as iniciais, né, um agradecimento e a parabenização pela sua iniciativa, né, muito dinâmica, e sempre é pouco tempo para falar aquilo que a gente tem que falar, né? Então, eu já tenho falado muito sobre a crônica em muitos eventos, né, e sempre tem alguma coisa a mais para falar, né? Ultimamente o meu foco está nessa relação entre o enunciador e o destinatário. Eu teria que falar muito mais sobre isso, né? Foi uma condensação rápida, imagine, né? Bom, mas me faz pensar numa coisa, né? Que essas 18 oficinas, ou 17, porque a oitava, a última é só uma leitura gravada, as 17 oficinas, eu tenho a projeção de transformá-las, né, em curso aberto, né, por internet, para poder partilhar mais sobre isso, né, para quem quiser participar. Mas isso é um projeto ainda que está aí, porque a gente tem, né, 24 horas por dia e 12 para dormir, ou 6, ou 5, ou 4, depende da situação, né. Então, mas é isso. Então, essas dinâmicas fazem a gente se interconhecer e conhecer o que o outro faz, mas também apelam a pensar em formas de socializar o que a gente faz, né? Então, eu acho que aproveitando essa questão do ensino virtual, à distância, seria muito interessante poder oferecer esse curso, né, e transformar essas 17 oficinas dessa sequência didática num curso sobre crônica, né, sobre isso. Então, muito obrigado, e obrigado aí a Rosângela, que eu conheço, né, está aí a Cássia, a Mariana, está aí também, né, a Lucia, estava a Silvia, a Graciela Ferrares, né? Pessoas também que estão aqui conosco, e um prazer conhecer você também, Rosane, né? Prazer. E, bom, e todas as pessoas que estão aí, a Fernanda pessoalmente também, e aqui é pessoal também, né? É virtual, mas é pessoal. Isso, muito obrigado. É verdade, o Richard tem razão, uma linda experiência, muito bacana, adorei também conhecer e reencontrar gente conhecida, muito legal a experiência, a gente está distante, mas não tão distante assim, né? E acho que alguém perguntou onde pode ler os trabalhos. Eu acho que até final do ano a gente vai publicar no Memória da UNLP, mas ainda estamos em fase de negociações. E quando a gente tiver alguma coisa mais firme, avisamos, né? Eu aviso a Fernanda, e Fernanda pode publicar nas redes do leitorado. Isso. E eu queria perguntar, Fernanda, para o Richard, de onde eu posso comprar o jornal. Bom, eu esqueci de falar, eu tenho um site, depois eu passo para a Fernanda, porque eu tenho que procurar aqui onde que ele está no Webnode, onde as crônicas são publicadas aí. Ah, Bem, maravilhoso. são publicados Cronicando, o caderno Cronicando, e as crônicas e as gravações que os alunos fazem da crônica, oralização, né? A leitura gravada também. Porque é tudo público, né? Tudo que os meus alunos produzem, a gente fala meus, né? Acho tão estranho esse possessivo aí, mas tudo que os alunos, as alunas produzem, né? É público. Nunca produzem para mim nada, nem uma vírgula. E tudo é de autoria e autonomia, e tem que ser deles e delas, né? Eu não suporto que publique para mim, ou que escreva para mim, exceto se o destinatário realmente sou eu, numa prova, assim, né? Não exame mais os outros gêneros, tem um destinatário. Por exemplo, na autobiografia, eles têm que definir quem é o destinatário, e quando eu leio, eu tenho que pensar naquele destinatário, mas não posso ver como um professor corrigindo aquele texto. São grandes desafios, né? Não, Então, eu vou passar o link do Webnode que eu tenho ali, que é o Cronicando.
Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, assim que eu subir o vídeo, eu vou linkar tudo, e aí eu peço para que vocês enviem também né, as apresentações. E aí, Rosane, assim que sair essa publicação dos trabalhos, se avise também, e tudo que vocês quiserem, gente, por favor, vocês me avisem, enviem, que eu vou publicando também nas redes do leitorado. A gente acabou construindo aí um público bem interessado e interessante. Então, eu acho que é isso, né? A gente vai trocando ideias, trocando trabalhos, trocando percepções e contatos, né, para futuros trabalhos aí em conjunto. Então, eu acho que essa é a ideia também, né? Da gente se conectar mais e melhor. Então, agradeço demais. Encontro com vocês na próxima quarta-feira. Um abraço e uma boa noite. Boa noite, gente. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, obrigada.